Exame físico, membros superiores, dermátomos e miótomos. Nesse momento a gente começa um ponto muito importante, onde a gente vai discernir se realmente a dor desse paciente é uma dor referida da coluna ou se é um problema local. Os dermátomos são áreas segmentares da coluna que inervam regiões específicas da pele, e eles são muito bem delimitados. Aquele paciente que fala para você: nossa, eu tô com uma alteração aqui, uma sensibilidade nessa região da pele aqui, estranho. Então é bem delimitada a região, é fácil da gente compreender que aquilo não tem nenhuma correlação músculo-esquelética, e sim alguma correlação segmentar com a coluna. Então os dermátomos são áreas segmentares específicas da coluna que inervam superfícies da pele, muito bem delimitadas. Já os miótomos são músculos que são inervados por segmentos específicos da coluna. Por exemplo, o nível de C5 é responsável pelo miótomo de deltoide, responsável pelo movimento de abdução do ombro. Então, alguns desses pacientes podem apresentar uma perda de força correlacionada com músculos específicos. Daí a importância de eu saber juntar todo esse quebra-cabeça, alterações sensitivas, alterações motoras. Nos TUCs que nós aplicamos, são os testes das unidades contráteis, para eu ter uma linha de raciocínio melhor e saber discernir se eu tenho problemas que vêm da coluna vertebral ou se são músculo-esqueléticos. Ok? Então, eu dividi aqui para vocês como nível segmentar específico, um movimento específico, miótomo, reflexos e dermátomos. Quando nós falamos do nível de C4 da coluna vertebral, ele é responsável pelo dermátomo supraclavicular, ou seja, aquele paciente que diz que tem alguma alteraçãozinha de sensibilidade nessa região supraclavicular, associado com alguma queixa anterior de pescoço, da cervical, isso pode estar associado com o nível de C4. Então, alterações da sensibilidade nessa região, é preciso examinar também a coluna cervical quando o paciente já tem indícios também, queixas anteriores de dor cervical. Nível de C5, ele é responsável pelo movimento de abdução do ombro, ou seja, o músculo deltoide. Eu posso avaliar esse músculo com uma resistência manual e ver se tem diferença de um lado para o outro. Diferenças nesse músculo podem vir por alterações, então, segmentares do nível de C5, o qual vai apresentar o dermátomo correspondente, que pode ou não estar associado, geralmente, até para ficar bem claro para vocês, é mais fácil o paciente apresentar alterações nos dermátomos, alterações sensitivas inicialmente e posteriormente alterações do seu miótomo correspondente, ok? Na força muscular. Mas o dermátomo específico de C5, nós temos a região clavicular e a região anterolateral do braço e antebraço. Então, região clavicular e região anterolateral. Então, se eu dividisse em duas metades, eu tenho a anterolateral do braço e antebraço, correspondente ao nível de C5. Quando eu vou para o nível de C6, ele é responsável pelo movimento de flexão do cotovelo, bíceps braquial. Então, um teste, uma fraqueza na flexão do bíceps pode estar correlacionado com o nível de C6. Então, eu vou lá e testo o reflexo bicipital do meu paciente e vejo se eu tenho alteração ou não do reflexo. E o nível de C6, ele corresponde ao dermátomo lateral do ombro, braço, antebraço, tenar e polegar. Ou seja, região lateral do ombro, lateral do braço, lateral do antebraço, polegar e região hipotenar. Alterações sensitivas nessas regiões podem estar correlacionadas com o nível segmentar de C6. Depois nós vamos para C7. C7 é responsável pelo movimento de extensão do cotovelo.
Músculo tríceps braquial. Eu posso testar o tríceps, levo em extensão e faço a percussão no tríceps do paciente, sempre de forma comparativa. Alterações, hiporreflexias ou ausência podem estar correlacionadas com o nível segmentar de C7. Alterações sensitivas de C7 vão estar relacionadas com segundo e terceiro dedos, ok? Segundo e terceiro dedos, região dorsal central da mão, antebraço e braço. Então, pela posição anatômica, região dorsal e central da mão, dorsal e central do antebraço e dorsal e central do antebraço, tá? Antebraço e braço, região central correlacionada com o nível de C7. Quando a gente vai para o nível de C8, quais são os movimentos correlacionados? Movimento de flexão dos dedos, ou seja, músculos flexores profundos, tanto dos dedos como do polegar. Eu posso fazer um teste de força com o meu paciente. Põe as suas mãos assim e faz a força para estender o dedo. Se eu percebo fraqueza de um do lado, pode estar correlacionados com o nível de C8. E nós temos o dermátomo correspondente com os dedos de quinto e quarto dedos, região hipotenar e medial do braço e antebraço, ou seja, alterações de sensibilidade do quarto, quinto dedos, região hipotenar, região medial do braço e também do antebraço podem estar correlacionadas com o nível de C8. E por fim, para membros superiores, o nível de T1, ele é responsável pelo movimento de abdução dos dedos, os músculos interósseos. Então posso vir aqui e fazer um teste, falar para o paciente, abre o dedo, e eu vou testar o quê? Movimento de abdução com resistência dos dedos do meu paciente. Fraquezas comparativas à direita e à esquerda podem estar relacionadas com o nível de T1. E quando nós vamos avaliar, no caso dos dermátomos correlacionados, pacientes com alteração de sensibilidade infraclavicular, região anteromedial de braço e antebraço, ou seja, infraclavicular, região anteromedial, dividir em duas metades, anteromedial de braço, antebraço, pode ser correlacionado com o nível de T1. Então a importância dos miótomos, dermátomos e os reflexos é que eles vão dar indícios para a gente se esse paciente já apresenta ou não alterações neurológicas, se esse paciente já tem alterações relacionadas a um comprometimento da raiz nervosa dos níveis segmentares. Então, faz parte de um diagnóstico diferencial saber se aquela queixa do paciente é uma queixa local por um problema no músculo, por exemplo, ou não. Se é uma queixa referida de alguma alteração já sensitiva ou de reflexo ou de força devido à alteração da inervação de segmentos específicos da coluna cervical. Então aqui, tamanha importância e atenção que vocês devem dar a esse quadro no momento do exame físico do paciente de vocês para membros superiores.